tarde. Queria agradecer aos organizadores o convite feito. Eu vou passar direto para a apresentação aqui, gente, que está antes do almoço, né? Um horário desafiador aí também, né? A apresentação que a gente preparou, ela vai apresentar alguns números gerais aqui do BNDES, né? E vamos apresentar aqui a questão, basicamente, como é que a BNDESPar está estruturada, né? Que é o nosso braço de participações no BNDES, e é como a gente apoia diretamente ou indiretamente as empresas, né? Nós nos tornamos sócios das empresas. Então, essa informação que o banco é o principal financiador de longo prazo no Brasil é amplamente conhecida. Agora, uma informação que talvez não seja muito divulgada é o fato de que grande parte dos projetos apoiados pelo BNDES, a expressiva maioria, 97% das operações, são para micro, pequenas e médias empresas. Então, só no ano passado foram mais de 63 bilhões de desembolsos para micro, pequenas e médias empresas. Esse é um apoio que tem sido dado no banco nos últimos 15 a 20 anos, que tem sido foco do BNDES, por entender que é um grande gerador de inovação e empreendedorismo no país. Então, além do apoio a micro, pequenas e médias empresas, nós temos apoios a diversos setores da economia, a diversos portes, e nós somos hoje o maior investidor em capital semente e venture capital do Brasil. E também temos uma ampla carteira de investimentos diretos e indiretos. Então, agora eu vou apresentar aqui só o que aconteceu desde a década de 50, né? O banco foi criado em 52 e os desafios do banco foram crescentes, assim como são a própria economia brasileira. Então, no início era só infraestrutura e depois foram sendo acrescentados diversos outros setores e diversos outros focos, né? Então, o banco tem um papel importante também na questão de exportações, né? Nós desembolsamos cerca de 7, 8 bilhões de dólares por ano para as empresas exportadoras. Tem um apoio forte também em questão inclusão social, a parte social mesmo, urbanismo, mobilidade urbana, infraestrutura, não precisa nem mencionar, né? Mas nas últimas 15 a 20 anos, conforme eu comentei, tem tido um apoio muito forte à inovação, sustentabilidade, micro, pequenas e médias empresas. Não é por outro motivo que a gente está aqui patrocinando esse evento, porque a gente entende que as micro, pequenas e médias empresas têm esse potencial de inovação muito grande e a gente está sempre procurando apoiar empresas com alto potencial de crescimento e inovadoras. Até porque a missão do banco é promover o desenvolvimento sustentável e competitivo da economia e a gente entende que sem inovação esse trabalho seria muito mais complicado. Então é só para relatar aqui em grandes números como é que tem sido a evolução dos desembolsos para micro, pequenas e médias empresas. Vocês podem reparar uma evolução crescente, conforme eu havia mencionado, culminando aí no ano passado com um desembolso da ordem de 63 bilhões de reais em mais de 1 milhão de operações para micro, pequenas e médias empresas. Nós temos um produto que cresceu bastante, ficou bastante famoso, aí, que é o cartão BNDES, né? Que é desembolsado por meio de agentes financeiros, mas cada empreendedor, cada pequena empresa pode acessar rapidamente esse produto. Então, temos também a linha PSI, então tem uma série de linhas e programas que são voltadas para micro, pequenas e médias empresas. Aqui é justamente um retrato de como é que a gente aborda em diferentes setores, e acompanhando a evolução de como é que foi feita essa regulamentação no Brasil das questões das leis e programas estratégicos relacionados à inovação. Então, o banco conta hoje com mais de 20 linhas e programas voltados para a inovação em diferentes segmentos, com diferentes focos de atuação. Então, obviamente, não vou detalhar cada um deles, porque o que eu vou comentar agora, o foco realmente é como é que a gente apoia a inovação por meio de participação acionária, né? Mas as empresas que são, não só as que são apoiadas pelo banco, direto ou indiretamente, mas dezenas de milhares de outras empresas podem ter acesso a essas linhas, né? Então, a parte de baixo do slide está comentando justamente dessas linhas de financiamento. E em cima o que a gente está vendo, na verdade, é que o banco apoia não só empresas de diferentes setores, mas empresas de diferentes tamanhos e portes. Então, empresas maduras, especialmente, a gente tem apoiado via direta, né? A BNDESPar compra ações das empresas, torna-se sócio, sempre com foco de longo prazo e de adoção de melhores práticas de governança. E
especialmente empresas emergentes e as empresas nascentes, né, que a gente chama de, né, as startups, ou as que estão em estágio inicial, ou mesmo embrionárias, sem receita, nós temos apoiado muito por meio de fundos, né, por meio de participação indireta. Então, nós temos diversos fundos que apoiam essas empresas em diferentes estágios, né. Talvez o mais famoso dele aí seja, né, de capital semente, seja o Criatec, que eu vou aprofundar aqui nos próximos slides. Mas temos também dezenas de fundos de venture capital e os fundos para empresas maiores, especialmente voltados para infraestrutura, logística, educação. Então, temos fundos de private equity, que são para empresas maduras e próximas de realização de abertura de capital, né. A BNDESPar é uma subsidiária integral do BNDES, ela foi criada em 82, então a gente tem a missão, né, de apoiar o desenvolvimento do mercado de capitais por meio de diversos instrumentos aí de renda variável. E, essencialmente, a gente tenta desenvolver o mercado de capitais por meio de diversas ações também. Então, não é simplesmente a compra de ações, mas a gente participa de diversos eventos na parte institucional e várias iniciativas que têm sido feitas nos últimos anos aí no mercado brasileiro contam com apoio e, muitas vezes, com a liderança do BNDES. Então, basicamente, como é que é o apoio da BNDESPar como investidora? Nós temos uma visão de longo prazo. Nós não temos, na verdade, uma pressa quando a gente entra como investidor para sair do investimento, né, para vender a participação. Embora ela seja temporária, é de longo prazo. E nós temos essa flexibilidade, conforme eu comentei, a gente tem apoiado as empresas de maior porte diretamente e as de menor porte por meio de fundos. E por meio dessa reputação que a gente tem no mercado, a gente consegue captar e atrair outros investidores para os negócios que a gente participa. Então, nós estamos sempre envolvidos também na questão de implementação de melhores práticas de governança nas empresas e sempre incentivando a abertura de capital dessas empresas que a gente apoia, né. É claro que empresas menores, no Brasil o mercado ainda é bem restrito para abertura de capital, empresas menores muitas vezes são vendidas para outras empresas nessa etapa de crescimento. E, então, números aí de dezembro do ano passado, né, na carteira, nosso valor de mercado é 99 bilhões de reais, quase 300 empresas. Então, a gente tem mais ou menos 150, 160 empresas na carteira direta e 135, 133 empresas por meio indireto, né, por meio dos fundos, né. Então, basicamente, aqui a gente tem estratégias que se complementam, né, no nosso apoio direto e indireto. Então, são setores altamente inovadores que a gente tem apoiado. Então, no apoio direto, tem tido um apoio muito grande a TICs, né, Tecnologia de Informação e Comunicação, ao setor de agronegócios, a setores relacionados a tecnologias limpas. E, por meio indireto, a gente tem procurado preencher as lacunas que existem entre o capital nascente e o emergente, né. Então, a gente tem conversado bastante, participado de vários fóruns aí com investidores anjo, com incubadoras, aceleradoras, e estamos lançando fundos que tentam preencher essa lacuna aí na parte de venture capital. Nós temos tentado atrair investidores estrangeiros também para participar conosco dos investimentos. Nós temos tentado atrair empresas, que é conhecida aí como corporate venture, né. Então, nos Estados Unidos e na Europa já está em um estágio muito mais avançado, tem centenas de iniciativas de empresas como investidoras. A gente enxerga esse movimento como muito positivo e a gente está apoiando fortemente. E, infelizmente, a gente está num estágio embrionário no Brasil, mas a gente enxerga esse potencial elevado de crescimento aí nos próximos anos. E, finalmente, na parte de private equity, a gente apoia diversos fundos aí de infraestrutura e logística e educação. Então, especificamente falando sobre fundos de investimento, né, que é o nosso apoio indireto é o departamento onde eu trabalho. Basicamente, o fundo como é que está regulado hoje, né, no Brasil? Tem um gestor que é credenciado na CVM, na Comissão de Valores Imobiliários, né, que é aquela figura intermediária ali, que ela está entre os investidores e as empresas. O gestor, basicamente, ele é selecionado pelos investidores e a tarefa dele é constituir um portfólio de empresas. Para isso, ele tem um período que está ali embaixo, né, o período de investimento, e depois um período de desinvestimento, né. Todo fundo ele nasce com um período, né, finito de tempo, né. Então, basicamente, as etapas são a seleção desse portfólio, né, no início da constituição do fundo. Ele tem
em geral, até 4 anos para formar esse portfólio e depois mais 5 ou 6 para desinvestir. Isso varia muito no mercado, dependendo do porte, né, do tamanho do fundo e para o que ele está se propondo a fazer. Mas, assim, na nossa carteira hoje, a gente tem fundos setoriais, multissetoriais, temos fundos de diferentes tamanhos, conforme eu comentei. Então, assim, em linhas gerais, é assim que funciona um fundo. Ele depois vai ter que investir de acordo com a política de investimento que foi definida num regulamento. Então, muitas vezes, ele seleciona alguma empresa, mas ela não se encaixa naquela tese, que foi a tese que foi combinada antes com os investidores, né? Então, ali na esquerda, em cima, a gente pode ver que tem o BNDES, mas tem diversos outros investidores participando desse mercado, né? No Brasil, está muito concentrado em fundos de pensão, mas tem vários investidores, outros investidores privados que começam a investir também, né? E, finalmente, no fim na metade para o fim do período do fundo, ele tem que começar a pensar nas vendas das empresas, né? Obviamente, para poder retornar o capital remunerado para os investidores que apostaram no fundo no início, né? Então, no banco, a gente tem sempre um processo de seleção para selecionar esse gestor, né? Nós temos hoje no banco, aqui é só um pouco da história do apoio do banco, né? Eu comentei, a BNDESPAR, ela foi criada em 82, mas nós apoiamos a indústria de fundos aí desde meados da década de 90, desde o início aqui dessa indústria no Brasil, né? Nos Estados Unidos ela começou na década de 40, 50, mas aqui no Brasil foi realmente meados da década de 90. Ela passou por vários estágios aí, e com isso nós fomos tendo diversos aprendizados, né? Então, um deles é que, por exemplo, para fundos menores, hoje em dia, a gente faz fundos multissetoriais e com abrangência nacional, né? Que foi um aprendizado importante que nós tivemos. Tem que foi, né, acho que o lançamento ali do Criatec em 2007, o período de investimento do Criatec começou em 2007, foi um pouco desse aprendizado, todo esse aprendizado anterior relacionado a capital semente, né? Então, hoje a gente está, acho que no segundo ou terceiro ciclo ali, né, finalmente em 2014, com esse evento ali que a gente está chamando de chamada multissetorial, que eu vou abordar um pouquinho mais à frente, tá? Então, comentei que a gente pode investir diretamente ou indiretamente, né? E quais são os motivos para a gente investir indiretamente, né? São vários motivos, alguns dos quais eles são similares, né, análogos ao nosso investimento direto, mas tem 3 ali que são específicos de fundos, de participação via fundos, que é a questão da alavancagem, né, que é a capacidade da gente, com menos recursos lá do BNDES, da BNDESPAR, conseguir recursos de outros investidores. Isso é possível porque tem um fundo, né, que é um condomínio de investidores. A questão, né, clara ali, que a gente está sempre fortalecendo, procurando fortalecer a indústria, né, esse segmento, né, não só apoiando novos gestores, né, mas tentando atrair investidores, até mesmo investidores estrangeiros. E a questão da capilaridade, né? A capilaridade é importante porque a gente consegue, por meio desse instrumento, apoiar iniciativas praticamente no Brasil todo. E o restante, o investimento de longo prazo eu já comentei, mas também é característica comum dos investimentos diretos, da parte de melhores práticas de governança, e o empreendedorismo e inovação está sempre no cerne aí da nossa atuação, tá? Então, hoje, isso aqui é só um retrato de como é que está a nossa carteira. A gente tem 35 fundos, eles estão divididos por 23 gestores diferentes, alguns gestores têm mais de um fundo, né? Então, fica claro aí a questão que eu comentei da capilaridade, que está espalhada, a gente tem investimentos hoje em 20 estados, e a questão da alavancagem, porque a BNDESPAR se comprometeu a colocar 2,5 bilhões nesses 35 fundos e conseguiu recursos totais aí da ordem de 9,7 bilhões. Então, mais ou menos a relação é a cada real que a gente coloca, a gente consegue 3 de outros investidores. Então, é bem interessante, né? E assim, estamos espalhados em 16 setores. Então, essa aqui é um retrato setorial de como é que está a nossa carteira hoje. Também reforçando mais uma vez o apoio que a gente dá à inovação. Então, tem diversos setores aí, a gente fez um recorte mais setorial, né, mas tem muitos fundos de infraestrutura que são para empresas mais maduras, né, e um foco muito grande em fundos voltados para a inovação, e esses fundos podem ser multissetoriais, podem ser relacionados a ciências da vida, TI, ou podem ter assim, diversas naturezas, né. Isso aqui eu já comentei, assim, infelizmente, a gente não tem ainda no Brasil muitos investidores estrangeiros, é um diagnóstico que a gente tem. Isso ocorre nos diferentes segmentos aí da indústria, então o trabalho que a gente tem feito é tentar atrair esses investidores para o Brasil.
por meio de um trabalho intenso lá de institucional do banco e de diversas reuniões, diversos fóruns que a gente tem participado, né? Então, vocês veem aí que, por exemplo, no Capital Semente, ali na esquerda em cima, né, a gente tem 3% só de investimentos estrangeiros, e nos outros segmentos também não é muito grande, né, 10%. Então em private equity, indústria mais maduras, é praticamente inexpressivo. Então, isso aí que a gente está falando também da carteira que a gente tem, né, na carteira dos 35 fundos, mas já é uma carteira expressiva em termos de Brasil, né. Então, o que eu comentei antes também, a gente apoia todo o espectro de empresas, né. O mercado brasileiro é muito concentrado, né, principalmente nos grandes fundos de pensão. Então, de qualquer forma, eles costumam focar em empresas maiores, né. Então, em empresas menores, hoje, o que a gente enxerga no Brasil são family offices, né, que são gestores de fortunas, a FINEP e a gente, basicamente, né. Aqui é só também um corte aqui de alguns exemplos de empresas da nossa carteira, aqui dividida também com foco em inovação, né. Todas aquelas empresas que estão ali à esquerda em cima são empresas investidas pelo Criatec, né, de capital semente, em diferentes setores também, mas com foco muito grande à inovação. Nós temos também diversas empresas relacionadas à sustentabilidade e infraestrutura. E interessante que, por meio desses fundos, dessa carteira que eu comentei, a gente aprovou mais de 70 operações nos últimos anos, aí, com empresas que faturam abaixo de 10 milhões de reais, né? Então, assim, a gente está atuando realmente em todo o espectro, com uma atuação bem ativa. E participamos aí dos últimos 3 anos de 3 IPOs, né? Também temos na nossa carteira 5 das empresas que mais crescem aí pelo ranking da Exame, né, de pequenas e médias empresas. Especificamente falando de fundos de capital semente e venture capital, né, então, detalhar um pouquinho para vocês como é que é a iniciativa do Criatec 1. Né. Então, esse fundo começou o período de investimento em 2007, encerrou em 2011 o período de investimento e agora está na fase de desinvestimento, né. Ele investiu em um total de 36 empresas espalhadas por esses estados que vocês estão vendo aí. São 7 regionais, né. Então tem um gestor nacional, que é na verdade uma cogestão entre a Antera e a Incide Investimentos, com 7 gestores espalhados por 7 estados diferentes, porque a gente entende que empresas muito pequenas exigem um acompanhamento muito próximo e, às vezes, até semanal. Então, é muito importante ter um gestor próximo ali desses pequenos empreendedores, né. E essa iniciativa, nós somos o principal investidor, né, conforme eu comentei antes, que a gente normalmente alavanca R$3 para cada R$1 nosso investido, mas em determinadas iniciativas, e essa é uma delas, em que a BNDESPAR é pioneira. Então, não havia outros, na nossa visão, não havia outros investidores privados, à época que a gente lançou o fundo, capazes de compor conosco o patrimônio comprometido mínimo para o início do fundo. Então, nós entramos com 80% do fundo, tá? Então, o interessante dessas empresas investidas é que 65% tem alguma relação com incubadoras ou parques tecnológicos, né? Então, o que a gente pode ver é que, assim, esses gestores regionais eles estão em constante contato com as principais incubadoras do país, né, nas regiões que eles têm o foco de atuação, né. Então, só para relatar, o fundo investiu em 36 empresas, mas teve mais de 1.800 oportunidades cadastradas aí por meio do site, né. Então, o fomento aí, na verdade, era um fomento ativo dos gestores regionais, mas também tinha essa participação em diversos fóruns, nas próprias incubadoras e o cadastro via site, né. Aqui também é só um recorte setorial de como é que foram feitos esses 36 investimentos. Então, além de serem diferentes segmentos de atuação na economia, são diferentes soluções em diferentes campos do conhecimento ali, né, no eixo vertical, né. Então, são setores extremamente avançados em termos de tecnologia, né, e isso aí era o retrato, na realidade, quando acabou o período de investimento, né. Como eu comentei antes, agora esse fundo está no período de desinvestimento desde 2011, e a ideia é que a gente consiga fazer a venda dessas empresas, seja para algum investidor estratégico, para alguma empresa do setor, ou o trabalho que a gente tem feito também é tentar preencher a lacuna de outros fundos que podem comprar participação nessas empresas. À medida que elas vão crescendo, vão precisando de mais
de mais recursos, né? Então, isso é só um relato de quais são as variáveis que são analisadas pelo gestor quando ele vai selecionar alguma empresa para ela ser investida, né? Isso se aplica não só, né, ao Criatec, onde é mais latente, mas em qualquer tipo de fundo. O gestor precisa ter uma resposta clara de como é que aquela iniciativa, como é que aquela proposta, se ela é escalável, se ela vai trazer retornos financeiros, como é que é a equipe do empreendedor, né? Então, um pouquinho do que, né, complementando aqui, o painel anterior aqui, né? Então, muito mais do que o currículo, realmente é a capacitação do empreendedor, né? A paixão que ele tem no negócio, né? Então, é claro que também não pode descuidar da questão mercadológica, né? E a questão de necessidade de capital, muitas vezes também é importante porque, às vezes, o fundo não é capaz de suprir a necessidade de capital que a empresa tem, ou então ela não se encaixa na política de investimento do fundo, então a empresa pode ser boa, mas não para aquele fundo. Então, isso acontece também, né? Ai, passei demais. Isso aqui é só também o que o Criatec nos ajudou a fazer, né? Assim, ele ajudou a melhorar todo o ecossistema de inovação, a nosso ver, né? Para não somente disseminar a cultura empreendedora, conceitos de capital de risco e a difusão de melhores práticas com pequenos empreendedores no Brasil todo. Então, uma abrangência, uma capilaridade muito grande e todo esse relacionamento com institutos de pesquisa, com parques tecnológicos, com incubadores, foi muito interessante. E essas empresas, 36 empresas no conjunto, depositaram 26 patentes. Então, é um número expressivo aí que a gente conseguiu visualizar com esse portfólio. Então, diante desse sucesso do Criatec 1, o banco lançou a iniciativa do Criatec 2 e Criatec 3. O Criatec 2 foi a seleção de um gestor, que é a Bozano Investimentos. Então, o período de investimento que no Criatec 1 começou em 2007, começou no Criatec 2 agora em dezembro de 2013. Tá? Vai se estender aí pelos próximos 4 anos. Então, já está em funcionamento. Na verdade, empresas, empreendedores que têm interesse, não têm ainda o site, mas tem esse e-mail aí que é o criatec2@bozanoinvest.com. Né? E aí a gente ajustou um pouco os valores da receita, né? No Criatec 1 era até 6 milhões, empresas que faturavam até 6 milhões por ano, e agora é até 10 milhões. Né? E, sendo que ainda 1/4 da receita tem o foco de investir em empresas que faturam até 2 milhões. Né? Então, as regionais são aquelas que estão definidas ali, né, no mapa do Brasil ali à esquerda. Tá? E o Criatec 3 a gente pretende lançar também esse ano a seleção do gestor. Né? Então, o período de investimento vai começar depois que tiver tudo definido, então provavelmente vai ser no início do ano que vem. Tá? Então, com isso, a gente espera formar portfólios também em cada um dos fundos de 36 empresas, então vai ter mais 72 empresas aí nos próximos 5 anos. Tá? Isso aqui é só para complementar, né, são outros gestores, mas eles estão atuando em foco em um nicho maior, né, às vezes eles colocam 10 a 20 milhões de reais em cada investimento, tá? Mas são fundos relacionados também à inovação e empreendedorismo. Tá? Então, são fundos relacionados a tecnologias limpas, TI, né? Tem um focado só em investimentos sustentáveis na Amazônia e tem um focado na cadeia aeroespacial, segurança e defesa. Todos eles estão com o período de investimento em funcionamento, aí, né? Entre parênteses ali, vocês veem até que ano ele pode investir. Tá? E aí a tese de investimento ali é justamente aquele foco que eu comentei antes, que cada fundo precisa ter para definir qual é o portfólio que ele vai formar de empresas. Tá? Acho que parou. Parou de funcionar aqui o passador. Se puder passar. Foi? Acho que passou. Então. Então, finalmente, aqui já está partindo para a parte final aqui, né, da apresentação. A gente já comentou do capital semente, comentou do venture capital, e o que está em curso agora, justamente está naquela janela. A gente faz sempre uma seleção de gestores, né? Agora, justamente, tem uma janela de oportunidade grande para quem é gestor, né? de participar de uma chamada para gestores, que o período está aberto até 24 de junho. Serão 4 janelas nos próximos 2 anos. A nossa ideia é que nós conseguimos colocar aí na indústria de venture capital mais 2 bilhões, né? Então é um número expressivo, que eu comentei que em toda a nossa história, a gente botou 2,5 bilhões, e nos próximos 2 anos, a nossa ideia é que a gente coloque mais 2 bilhões.
Então, com recursos de outros investidores privados, a gente espera colocar, no total, 8 bilhões aí na economia, né? 2 nossos e 6 de investidores privados. Né? Então, isso aqui ajuda em que sentido as pequenas empresas? Porque vai ter cada vez mais, a nossa ideia é que tenha cada vez mais gestores para atender as lacunas de mercado. Né? Aqui também é um programa que vai complementar o anterior, que é apoiar o mercado de acesso, que no Brasil ainda é bem embrionário, né? Que é o Bovespa+. Então, é uma iniciativa que o banco está tendo aí de garantir ofertas no Bovespa+, em até 20% da oferta. Então, hoje tem pouquíssimas empresas no Bovespa+, mas o banco está atuando fortemente para tentar reduzir o valor mínimo para abertura de capital no Brasil, que hoje está na faixa de centenas de milhões de reais, então só empresas muito grandes realmente conseguem abrir capital. Finalmente, aqui já é o último slide, é um pouco do resumo, né, o que a gente espera fazer nos próximos anos. Né, então, vamos ter uma forte atuação em todos os segmentos. Né, então, capital semente, que eu comentei, a gente vai lançou o Criatec 2 e vai lançar o Criatec 3. Nossa foco aí é justamente disseminar a cultura de empreendedor e de capital de risco, né, por todo o Brasil, né, especialmente nas incubadoras e com os pequenos empreendedores. No Venture Capital, a gente vai focar nessa atração de investidores internacionais em empresas como investidores. E no Private Equity, na parte de infraestrutura e logística. Né. Então, aqui estão meus contatos. Obrigado.